Olá, aqui é Stephanie Rodrigues, mais conhecida como Ander. Sou aluna de produção cultural pela Universidade do Distrito Federal, UNDF, e hoje começa o Mulheres no Hip Hop. Para começar nosso quadro com chave de ouro, conto com a entrevistada DJ Jaque, que vem movimentando, fortalecendo a cena cultural no nosso quadradinho, e a nossa querida Bigel Maia, uma grande referência internacional do break. Bom dia! Bom dia, Bom galera! dia, galera! Meninas, antes da gente começar nossas perguntas, conhecer a trajetória de vocês, nossos desdobramentos também, esse movimento, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, e aí a gente vai conhecendo vocês mais no decorrer dessa entrevista. Alô, Oi, amor. câmbio. Me chamo Jaque, conhecida como DJ Jaque. Sou multiartista, dançarina, produtora cultural, DJ, atriz. Tenho 28 anos, tô nessa saga aí da arte desde os 12, muito tempo. Isso sim. Basicamente isso. Massa, gostei. Só tudo dentro de um espaço só. Que foda. Parabéns, Jaque. E você, querida Maia? Eu sou Bigel Maia, meu nome é Júlia Maia, né? Sou bonita, charmosa. Com certeza. Eu danço break já tem uns 15 anos. Também sou palhaça, sou palhaça de nascença, né? Vamos dizer assim. Sou filha de um palhaço aqui de Brasília, o palhaço mais antigo de Brasília, inclusive. Além disso, sou parte de uma família de artistas, sou uma pessoa que estou aí nessa correria da vida, trabalhando muito com break, graças a Deus, nos últimos tempos, e representando o Brasil também aí, mundo afora. Que massa. Parabéns, Jaque. Parabéns, Maia. É muito massa poder estar recebendo duas mulheres potentes aqui e a gente conversar sobre esse espaço da mulher, assim, no movimento hip hop e como a gente se desdobra, assim, frequentemente para estar ganhando esse espaço. Vou começar a minha pergunta para DJ Jaque. Sim, você é DJ, atriz, dançarina, produtora cultural. E assim, com todas essas linguagens que assim conecta essa sua trajetória toda, como você se equilibra assim nessas frentes assim? Porque são várias coisas multifacetadas na pessoa e como você consegue equilibrar isso para que isso possa estar acontecendo da melhor forma? Ou não rola o equilíbrio? Ai, acho que o equilíbrio ele acontece, mas é no desequilíbrio mesmo que o babado Vai acontecendo, vai né? acontecendo, tomando forma. Chega um momento que dá um equilíbrio assim, mas é tipo uma hora dando certo, outra hora, outro não, por exemplo. Agora eu tô um pouco mais parada da dança, tô mais no corre de DJ, mas meio que tudo é junto, tudo é uma junção, então meio que eu consigo estar nos dois espaços, porque quando eu não tô num espaço como dançarina, eu tô no espaço como DJ, então meio que eu tô ligada de uma certa forma. Às vezes rolam uns surtos, mas eu consigo equilibrar, assim, eu acho que no meu caso, por ser multiartista, é muito por fases. Agora eu tô mais na fase musical, como DJ, mas já tive a minha de dançarina por muito tempo, que foi minha base, né? Eu vim do hip hop, eu me tornei DJ por conta do hip hop, por conta da dança. Então, e a atriz fui me encontrando no caminho. A dança, você acha que a dança te puxou assim? A dança, com Pra ser certeza. atriz? Pra ser atriz e pra ser DJ, assim. Mas contanto que é engraçado, eu passei a vida toda dançando, mas eu sempre achava que a minha carreira ia ser como atriz. Eu ia viver a minha vida como atriz, ia ser isso. Mas eu cheguei a ir para São Paulo para estudar teatro. Que massa. E aí eu fiquei doente e tive que voltar. Mas enfim. É entre equilíbrios e desequilíbrios, mas Vai vai dando seguindo o certo. barco, É, né? isso. E assim, a gente conversando de dança, temos uma excelente dançarina do nosso lado. Maia, como a dança assim chegou na sua vida? Assim, ela foi chegando em qual momento, Eu você acho acha? engraçado porque quando a gente fala da vida, a gente, como a Jaque falou, né? A vida é essa tentativa de você se equilibrar no meio da corda bamba mesmo, né? Você tá sempre para um lado, para o outro. E eu acho que o exercício de você conseguir se equilibrar é que faz parte do dia a dia, né? Da correria e tal. Faz você construir tudo que você busca ali, né? A dança, na minha vida, ela apareceu. Acho que o primeiro contato com dança mesmo que eu tive foi no teatro.
porque eu comecei a fazer teatro quando eu era criança, porque um dos meus irmãos é professor de teatro, né? Então, ele tinha um grupo que era voltado mais para pessoas adultas, mas como eu e meu irmão mais novo também, eu tenho um sobrinho que tem a mesma idade que eu, éramos três assim que sempre andávamos juntos. A gente, pelo fato da gente já ter contato com teatro desde criança, em casa, minha mãe, frequentemente, quando eu era criança, ela fazia saraus em casa. Do meu irmão do teatro iam lá, aí eu assistia, a gente sempre tinha muito contato. Era uma coisa mais natural a ter em casa, então ele levou a gente, como criança, para ir fazer aula de teatro com os adultos, né? E eu acho que o primeiro contato com dança talvez tenha sido ali, porque existiam umas cenas que tinham, de fato, coreografias. Então a gente aprendia coreografias e tal. Mais pra frente, acho que o contato com dança, não sei, eu acho que depois foi mais na adolescência, assim, que estava estourando esse momento do hip hop mesmo, do Mix TV, né, e tal, os clipes, não sei o quê. Então, teve uma fase na adolescência onde uma grande amiga minha, que era tipo uma melhor amiga, começou a dançar um pouco, a gente imitava as coreografias do clipe e tal, e em algum momento eu conheci pessoas que dançavam break. E onde eu morava, na Santa Maria, né? Tinha ido algumas vezes assim para alguns treinos e tal, mas nesse primeiro momento eu sentia que eu queria aprender alguma coisa, mas sempre quando eu ia as pessoas me ensinavam coisas simples. Basiquezinho. É um básico, e aí tipo eu sentia que tipo assim, eu aprendi, aí eu não sabia o que fazer. E aí? E aí a galera fazendo várias coisas. Dando tiro leite. É isso que vocês vão falar. Beleza, já aprendi. Aí eu não sabia como continuar. Isso não era uma coisa que me instigava tanto nesse momento. Então, nessa época eu dava um rolê de skate, muitas vezes eu ia para esse treino, aí eu aprendi ali, aí não tinha mais nada para fazer, eu ficava ali na frente esperando a galera dando um rolê. Assim. Um ponto muito importante para mim, que eu acho que foi crucial para que de fato eu pudesse aprender, foi no momento onde eu fui acompanhar esses amigos numa competição lá onde eu morava mesmo. 2 versus 2, uma batalha, né, de break. B2B, a gente já Duas chama. pessoas. Esse eu não conheço. Quando é DJ. Quando é DJ, a duas gente pessoas vai duas tocam pessoas juntas. tocando juntas, Ah, né? Aí eu imaginei nessa linha olha, essa aí. informação, eu não sabia disso. 2 versus 2, e eu acho que foi nesse dia que eu vi uma dupla só de meninas, pô. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi duas meninas dançando e elas foram passando de fase, assim. Caraca, tipo, destruindo os passando, acho que elas nesse dia, se eu não me engano, elas chegaram tipo numa semifinal, assim. Eu acho que esse dia foi muito importante pra mim. Eu meio que só percebi isso depois, mas assistir isso pra mim foi muito inspirador, assim. E eu fiquei com muita vontade de fazer aquilo que elas estavam fazendo, assim. E logo depois eu encontrei um grande amigo meu, assim, que eu não conhecia, que eu conheci por acaso numa festa, que ele tava dançando e tal. Eu falei, pô, eu queria aprender isso aí. E foi uma pessoa que parou de fato para me ensinar. Claro. Diferente do que eram os treinos. Quando eu ia, o pessoal passava coisas simples. Não, ele de fato parou e foi me ensinando assim. Nesse começo eu tive essa pessoa, por exemplo, sabe? Foda. E assim, deu pra entender que a sua família é galera da arte. Queria puxar um pouquinho sobre isso. Eu conheci a Abigail Maia como a palhaça macaxeira, né? E aí, pra você, assim, viver numa família de artistas que, assim, basicamente, vamos dizer que quase todos os membros da família, assim, artista. Como isso é pra você, assim, levar pra vida? Porque desde que você saiu do pezinho da sua mãe. Cara, é uma loucura, né? A gente tá aqui testando ver se o áudio tá de fato gravando, porque se não tiver. Eu vou ficar muito triste. Tá gravando, Tá gente. gravando. Cara, eu acho que é muito doido, né? Eu acho que é um grande privilégio, assim, em primeiro lugar. Eu acho que existe um primeiro passo que vem da minha mãe. Minha mãe tem 7 filhos e ela não é uma artista de profissão, mas eu acho que ela foi essa pessoa da família que quis muito envolver com arte. Legal. E os pais da minha mãe já são pessoas bem assim, bem certinha, conseguiram colocar a minha mãe no estudo, né? Tiveram a oportunidade de fazer ela ter uma faculdade, tudo, né? Queriam que ela tivesse um trabalho tudo certo, né? Então, houve esse investimento da parte dos meus avós. Minha mãe
sempre com esse lado artístico muito, uma pessoa muito sonhadora nesse lado, e ela se casou 3 vezes com 3 artistas. Ela sempre acreditou muito na força que a arte tinha na vida das pessoas. Então, ela foi uma pessoa que é uma mãe que incentivava a gente a quer fazer tal coisa? Então vai fazer. Quer fazer tal coisa? Raro, Vai assim, fazer. um artista hoje em dia, É né? muito Só raro. o apoio da família, pai e mãe, assim. Exatamente. Por isso que eu falo que é um privilégio, porque eu consigo ver o quanto que isso me fez chegar longe também, porque é a base que a gente tem na nossa vida, e se ela de fato nos dá essa base e confia no que a gente pode, onde a gente pode chegar, e incentiva para que a gente desenvolva esse lado, realmente faz uma grande diferença, assim. Então, a minha mãe, hoje eu tenho 10 irmãos. Minha mãe teve 7 filhos, mas depois que minha mãe parou de ter filho, meu pai continuou, né? Então, meus 2 irmãos mais velhos do primeiro casamento da minha mãe, um deles é um ator aqui de Brasília, o Abaete Queiroz. E a minha irmã mais velha, ela também já teve uma banda, ela canta super bem. Ela não trabalha artisticamente nesse lugar à frente, mas ela é produtora cultural. Eu vou na ordem, tá? Eu tenho um outro irmão que é designer, tem um outro irmão que também tem um CD, trabalha com música, mas também agora está trabalhando como CLT. Mas sempre nesse lado da cultura também. Tem uma outra irmã que é cantora, que mora em São Paulo. Tem o meu outro irmão que é palhaço. O meu irmão que é palhaço, irmão, parte de mãe e pai. Dentro desses 10 irmãos só Então, tem ele já um único. viveu aquele rolê todo da palhaçaria e Exato. tudo mais. Que aí quando minha mãe casa com meu pai é um palhaço de rua, né? E a gente nasce, a gente começa a andar, meu pai já ensina a gente a andar de perna de pau, aí já ensina as músicas pra gente, já leva a gente pra apresentar com ele. Então, na verdade, no momento que eu me lembro de ser um ser humano, eu já estava ali, tipo, andando de perna de pau e assistindo a galera no sarau na sala lá de casa, assim. Caraca, que massa. Então tem esse negócio que incentiva muito, assim, né, esse lado artístico na minha criação, assim, que é muito positivo, assim, acho que é muito rico. E é uma criação muito única, né, porque eu mesmo, quando era criança, adolescente, eu era uma pessoa totalmente aleatória dos meus amigos da escola, né, tipo assim, ninguém tinha essa vida, né. Que louco. E, assim, puxar essa rolê de família pra você também, já que eu vi numa revista da Kron, né, da galera do Instagram, sim. que você comenta, assim, que o hip hop também, a dança também, ela vem de sua mãe. Como é que é isso pra você? Que minha mãe é uma pessoa muito massa, mas cresci vendo ela dançando aquele Holiday que tinha na Jovem Pan. Tinha Holiday, eles tinham uns quadros no final de semana que tocava, tipo, são os Electro Hits, aquelas músicas antigas, assim. E ela ficava dançando no espelho todo sábado. No sábado da faxina, todo sábado ela dançava e eu via Chegou ela, sábado, você já assim. sabia que ela ia estar ali na frente E eu do espelho vi ela dançando. dançando e eu ficava assim, gente, mas ela dança. Ela dançava. E ela tinha um sonho, assim, né, de ser uma dançarina profissional, mas ela não se tornou uma dançarina profissional. Ela era dançarina dançando na vida mesmo, né? No dia a dia. E aí, mas na família tem uma tia, irmã dela, né, que chegou a dançar com banda e tudo. Essa minha tia mora em São Paulo. Todo mundo, assim, da família, tipo, gosta de dançar. Minha tia foi o que chegou, assim, mais perto, assim, né, de viver essa vida como uma dançarina, artística e tal. Mas a minha mãe não viveu isso, assim. Então, ter visto isso em casa foi uma coisa muito preciosa, eu acho. Porque por mais que eu não tenha nascido, assim, né, numa família que todo mundo era artista, mas dava pra ver, tipo, A gente o sente movimento ali uma nela, certa sabe? influência, Uma coisa, assim. E isso me influenciou bastante. Acho que tem muito dela em mim. Que massa. Se eu puder só comentar também, que é Pode. muito louco, né? Essas mães que nos inspiram ali de alguma forma e que carregam sonhos que às vezes elas não conseguem realizar. Tipo assim, minha mãe, ela não conseguiu ser artista, mas hoje que ela é aposentada e tal, é uma pessoa que ela já escreveu uma música. Poxa, Se que tá da rolando hora. um som, ela dança até a festa acabar, entendeu? Então ela é essa pessoa que carregou esse sonho e conseguiu de alguma forma passar, né, para as pessoas ali que vieram depois. E Assim. eu acho que isso é muito louco, porque minha mãe também tinha um sonho de ser DJ. E eu acabei me tornando. Então, foi uma coisa muito, assim,
Só que ela nunca foi muito de me apoiar. Eu já ia perguntar, ela é muito influente, assim, nesse momento de DJ da sua vida? No começo, não. Eu tenho 3 anos tocando, mas eu comecei na arte há muitos anos. Então, ela nunca foi muito de me apoiar nisso. Porque quando você vem de uma família humilde e a pessoa não teve oportunidade de estudar minha mãe me levava para o EJA quando eu era criança. Então, ela começou fundamental e tudo. Então, você vê aquilo, você vê a pessoa que não teve a oportunidade e ela não vai querer que o filho não tenha também. Então, tipo assim, da minha família, eu fui a primeira pessoa a passar numa federal, vindo da minha realidade. Então, assim, ela queria que eu me formasse direitinho e tudo, né? Porque, querendo ou não, é um orgulho pra família, assim. É um Não, orgulho, depois a assim, gente edita, relaxa. é um orgulho, assim, pra família quando você vem de uma realidade difícil, você vem de escola pública, você não teve tanto acesso às coisas e Realmente. conquistar uma vaga numa federal. Pra muita gente não é nada, mas, Pra gente, poxa, tipo, é um momento, sabe então... o momento que a gente respira e fala assim, caramba, eu consigo esse espaço? Ele é meu também? Eu Eu posso senti, eu tá lá. senti isso também. É difícil esse É momento, difícil. principalmente quando você é artista. Porque eu acho que tem uma coisa que os artistas carregam, é que eles não conseguem não ser artistas. No final é isso. Você pode ir para qualquer coisa, mudar, tentar fazer, chorar, pedir para Deus, implorar, mas não tem como. Sua vida parece que está traçada a isso, assim. Então eu cheguei a fazer 3 anos de enfermagem e ela teve um momento que eu acho que ela entendeu que era isso. E que demorou um pouco ainda. E ainda é difícil essa relação, mas acho que entendeu que foi quando eu fui embora para São Paulo estudar teatro. Que o meu sonho era estudar teatro em São Paulo. Então, eu fiz todo um processo seletivo para uma escola de teatro lá, passei e eu fui embora. Com a mão na frente e outra atrás. Mas eu fui. E eu acho que aí ela... E isso foi em 2022. Mas já estava nessa fase adulta mesmo, assim. E aí eu acho que aí ela percebeu, assim, que é isso, sabe? Tipo, eu... Que é isso, você já tá vivendo a sua realidade, né? É, A sua história ali, escrevendo ela. Querendo ou não, assim, eu acho que esse processo para mãe e pai aceitar que você está voando, né, indo pro seu próprio caminho ali, eu acho que para eles deve ser um processo meio doloroso, né? Porque é isso, o meu filho tá saindo da minha casa, tá ficando longe de mim, talvez as perspectivas, né? Acaba rolando nessa muito. época eu não morava com ela, não. Eu comecei a morar sozinha muito nova. E aí, nessa época, eu já não morava com ela. Mas eu acho que é a coragem. Acho que ela teve a noção quando ela viu que eu tinha coragem. De, tipo, eu já morava sozinha mesmo, mas se morar em outro estado é muito pior do que você morar sozinha no seu estado. Você ir para outro lugar, viver da arte, em outro lugar. Sim. Acontece muitas coisas assim, mas aí eu sinto que hoje ela me incentiva mais, porque quando eu estava em São Paulo, era em prol a um sonho, eu adoeci e voltei mentalmente muito ruim, muito assim da cabeça. E eu passei por vários processos mentais assim, bem dolorosos assim, mas acho que ela percebeu que é isso, tipo, essa é a minha vida. E aí ela me apoia mais. Aí eu sinto. É muito massa a gente puxar esse papo de família, saber das influências das nossas mães, mulheres potentes, né? E saber que de alguma forma nossa arte estava ali ao nosso redor e a gente está conseguindo avançar com isso atualmente. E assim, eu queria puxar um pouco dos desdobramentos que a gente tem quanto pessoas, quanto seres humanos, desafios, experiências. E aí, eu gostaria, tipo, isso é uma pergunta só para uma, mas eu acho que ela é assim, para geral. Como vocês enxergam assim a cena feminina do movimento hip hop para vocês? E como foi assim para vocês estar entrando na cena? Como vocês se sentiram recebidas assim nesse espaço? Ela pergunta para refletir. Você que está escutando, deixe seu comentário. Deixa seu comentário aí, Deixa por a sua favor. opinião. Você que está aí acessando nosso canal Under, em projetos de extensão pela Universidade da UNDF, deixa aí seu comentário. Como é para você? Que loucura! Né? Isso é uma loucura, né? Porque
Porque, na verdade, a mulher dentro da sociedade, ela é isso, É. ela vive isso em todos os lugares, né? Eu acho que na cultura hip hop tem, de fato, essa experiência de ser um lugar dos caras, né, também, né? Que é muito louco, porque as referências que a gente tem musicalmente, e aí se a gente é do grafite, as referências que a gente tem primeiro é os caras, aí dos DJ que são famosos aí, que às vezes nem é do hip hop, né? Os DJ mais famosos nem é do hip hop, mas enfim, os DJs que tem aí no mundão, todos os caras, né? É muito louco, né? E na dança, mesma fita, assim. Eu acho que no break ainda mais, porque é uma dança que ela exige bastante do corpo, né? É uma dança que ela também tem um contexto periférico e um contexto de batalha real, assim, de agressividade e tal. E quando você chega num ambiente desse, por exemplo, num evento de break, se você vê uma mulher, já é uma sorte. Teu olho já brilha, já. Assim, É, caraca, então, eu tipo tô assim, tomando aqui que vai... você chega num ambiente, um monte de cara, botando o dedo na cara do outro, aquela coisa, no momento que você entra, às vezes tu fala assim, meu amigo, não é aqui que eu quero estar, né? Vou pra minha Tímida, né? casa, né? Tipo assim, não é um ambiente pra mim, é muito louco. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa minha experiência de família artista e dessa mãe que, pra época dela, tinha já um pensamento bem desconstruído, então eu, enquanto um corpo mulher, assim, fui me percebendo mulher em aspectos outros, porque minha mãe também sempre foi uma mulher que sempre colocou a gente, pelo menos dentro de casa, de igual para igual, assim. Uhum. E sempre falou de sexo, sempre falou de tudo, e não tinha muito essas besteiras, assim, não tinha roupa de mulher, não tinha essas coisas dentro de casa. Então, a sociedade que foi né, quando eu saía de casa que eu vivia essas outras realidades. E ainda tinha um ponto de que, dentro dessa família artística, quero que eu ia dizer, eu tenho uma irmã que é do rap, né? Então, ela também foi uma referência para mim enquanto contexto hip hop, assim, cultural, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha 2 CDs de rap, que ela que gravou para mim, que era o CD dela, Que das músicas dela lá do massa! começo, e um CD do Racionais. Eu era os CDs que eu escutava, eram esses 2 CDs. Deixa eu confirmar minha teoria, se eu não estiver maluca. A Flora Matos, Isso, a Flora Matos é a minha eu vou ver irmã, ela. que ela é Acho antes ela de mim. incrível. Então, dos 3 casamentos da minha mãe, ela foi a última filha do segundo casamento. Depois, minha mãe conheceu meu pai, e teve eu e meu irmão, né? Então, ela, quando eu era criança, ela era adolescente e nessa época a gente morava na mesma casa e tal. E é muito louco, porque nessa época ela já vivia vários desses machismos do hip hop que eu não tinha nem ideia, né? E que eu só fui entender depois. E agora, a pergunta que eu até esqueci qual que era o fio da meada. Qual que era a mesma pergunta? Como é E adentrar? assim, como mulher, como é assim, tá entrando na cena, como é a cena feminina do movimento hip hop, Como assim. que é a cena feminina? Isso, e também, É claro, isso que você como tá é pra falando. vocês terem Sim. entrado nele, né? Sim, Porque quando a gente entra na cena hip hop, a gente sabe que é majoritariamente dominado por homens em muitos sentidos. sim, Então, como você falou anteriormente, a gente vai buscar referência para que a gente possa avançar no nosso trabalho, só aparece Sim. homens. E assim, como foi para vocês, como é para vocês tá na cena feminina do hip hop? O que vocês acham assim, sobre esse cenário atualmente e como foi para vocês entrar tá. nele? Eu acho que uma Adentrar. coisa que eu posso dizer, na real, assim, também, é que eu sinto que as mulheres do hip hop, elas são, de fato, uma grande resistência, porque no momento que você se apaixona, por exemplo, no momento que eu me apaixono pelo break, não basta só eu me apaixonar. Porque existe vários momentos onde essa minha paixão, ela é posta à prova. E é diferente do ambiente para o homem, porque para o homem ele se apaixona, ele vai, ali são os amigos dele, ali ele tá à vontade e tal. E muitos momentos pra gente, Geral enquanto bate nas mulher, costas. geral bate nas costas, na bunda, onde É, for. É os brothers, virar amigão, já é os amigão.
E para a mulher, ela é posta à prova. Muitas vezes ela é questionada se ela tá ali mesmo porque ela gosta, se ela não tá ali porque ela tá paquerando alguém. Aí, em algum momento, Nossa, alguém total. entende de outra forma, ela passa por abusos, e mesmo assim, de novo, ela posta à prova se ela quer manter ainda assim. Ela é silenciada muitas vezes, ela não é escolhida muitas vezes. E eu sinto que é, tipo assim, um caminho de muita resistência. Por isso que eu dou maior valor às meninas que são do hip hop e dou valor às que também não escolheram não estar, porque eu sei que não é fácil. Porque, de fato, essas provações chegam uma hora que você cansa, chega uma hora que as que não conseguem estar, eu falo assim, caramba, vai se cuidar e tá tranquilo, porque são coisas assim que são profundas, sabe? São profundas e a gente tem que estar o tempo inteiro nessa corda bamba pensando, cara, será que eu continuo aqui nesse caminho? Será que vai fazer sentido ainda? Porque é uma paixão que move de dentro para fora, mas que muitas vezes o ambiente, por ser tão É masculino foda, assim, né? Tipo, o seu amor ser testado o tempo sim, o todo. tempo inteiro. São várias paredes, né? Então eu acho que ser mulher dentro do hip hop é muita resistência assim, nesse sentido. Pra você, DJ Jaque. Ai, a Maia falou tudo. Mas é, mas é porque é isso mesmo, né? Tipo, as mulheres do hip hop, além de ser resistência, elas estão em muitas frentes para além, né? O hip hop como movimento, assim, quando a gente vai puxar para esse lado da cena feminina, é mães, é educadoras, é tanta coisa que tem que ser resistência mesmo, porque tudo pro lado feminino pesa mais, né? Uma mina que é do hip hop, independente de qual, né, vertente ela é, se é do grafite, se é DJ, se é dançarina, se é big girl, se é MC, tipo, se ela engravida, por exemplo, a vida dela para. Tipo, o cara não vai, a vida do cara não vai parar, mas a vida dela, tipo, vai dar uma mudada, as oportunidades vão diminuir, e aí, se não for as próprias minas, tipo, se unindo, não, vamos criar isso, vamos fazer isso, vamos pensar de uma forma mais inclusiva, onde você consiga continuar o seu corre tendo uma criança, ou dentro de vários outros problemas que permeiam nós, né, mulheres dentro da cena. Eu sinto que se não vir da gente, não vai vir dos caras. Então, literalmente, é de fato uma resistência. Você não vai ver um cara chamando uma mina para dar uma palestra em alguma coisa dele, para, enfim, geralmente você vai ver os brother, os amigos, isso. Então, você vai ver a cena feminina do hip hop se movimentando pelas próprias minas mesmo, porque elas vão falar, pô, vou fazer um evento ali, tu vai estar lá no grafite, aí tu chega, tu manda um som, aí você vai chega, fazendo dança, faz uma movimento. oficina, aí vai fazendo o movimento acontecer, vai fazendo o movimento acontecer, e de fato acaba se tornando isso, resistência. Porque o machismo é isso, né? Parece clichê eu queria isso, puxar mas é a verdade. E quando você entra no mundo da dança, principalmente do hip hop, você vê que é um mundo muito difícil. Porque, por exemplo, eu quando comecei na dança, de fato, é mais os homens, né? Às vezes eu já fui dançarina de batalha, né? Só que para mim era um lugar muito difícil de estar, era um lugar muito intimidador, tipo, estar ali, porque eu achava que você vê sempre os manos ali dançando e tal. E aí você fica assim, será que esse lugar é pra mim? Será? É literalmente tudo que a Maia falou. É realmente isso. E é muito difícil. Só E que parte de tudo é sempre estar se auto-questionando se realmente eu tenho que estar que ali, tá ali sabe? ou não. E aí, mas aí vem um ponto muito foda, por causa que tudo que eu conquistei hoje, tudo que eu sou hoje, veio do hip hop. Então, mesmo todas essas provações que a Maia falou e que realmente a gente passa, a gente tem muitas glórias, né? E eu falo glórias
no sentido mais simples da coisa também, tipo, porque o hip hop me proporcionou muitas coisas, me proporcionou viajar para outros estados, conhecer outras cidades, me proporcionou conhecer o mar, viajar de avião, essas coisas que parece que é simples, só que no final não é tão simples para quem, tipo, vive aquilo, né? Que quando a gente fala do movimento hip hop, a gente nem, às vezes a gente até esquece de como falar sobre ele, porque a gente tá vivendo ele e aí a gente, tipo, não sabe como falar, porque se for pra gente parar pra pensar, tipo, velho, é isso. Eu Uma frisei uma loucura. frase sua que você deu para o Correio Brasiliense, que é assim, acredito que não existe uma oportunidade e uma valorização justa para todos. E o que deveria, assim, mudar mais, né? E assim, a pergunta que eu fico, você acredita que essas oportunidades mudaram? Têm mudado? Eu acho que elas têm mudado por a gente fazer o movimento, pelas minas estarem tentando uma dar oportunidade para a outra, mas de um âmbito geral, eu acredito que tá muito difícil ainda. Demora um Assim, pouco, eu né? demoro um pouco para acontecer, mas acontece. Mas ainda, tipo assim, ai, deixa eu provar aqui mais que eu sou boa para estar nesse lugar. Porque, por exemplo, é muito louco viver essa parte de, tipo, de ser uma mina no movimento hip hop, porque vindo da dança e entrando, vindo da dança, já vendo como que é o movimento na dança, que é isso, né? Você passa por várias coisas, abusos, várias coisas que ali dentro desse meio que faz você passar. Aí eu entrando na música como DJ, aí os caras ou discussão, tipo, acha que é mais eles, né? Homens e homens. E uma mina adentrando esse espaço deles é muito difícil, assim. Tipo, você chega, eu gosto muito de tocar hip hop, gosto muito de tocar rap, tipo, do contexto ali que eu cresci e da minha vivência. E você é sempre posto à prova de você tá, tipo, mas tu tá ali, por que você tá ali? Eu já ouvi várias coisas assim que eu ficava assim, mas gente, será que eu não tenho capacidade também de estar nesse espaço aqui junto com você e tal? E vendo uma galera, tipo, das antigas, sabe? Que às vezes tinha que estar ali abrindo espaço, né? Não, chega mais, vamos ensinar, vamos não sei o É quê. muito importante frisar que atualmente as minas na cena como DJ têm crescido bastante no cenário hip hop DF. E, tipo, isso é muito foda de se enxergar. Assim, a gente também parabenizar essas gurias que se esforçam pra cacete, assim, pra que a cena aconteça, pra Sim. que as big girl dança, pra que as DJ façam sua discotecagem, para que as grafiteiras também estejam ali junto. É sempre bom frisar, assim, que o cenário da DJs no DF tem crescido bastante. Claro, precisamos de mais recursos, oportunidades, mas assim, é massa enxergar que está acontecendo. Aos poucos, mas está acontecendo. Sim, com certeza. Eu acho que também é resultado de uma luta social da sociedade em geral, das Sim. mulheres que estão aí gritando já tem milhares de anos. Uhum. Aí chegou uma hora que falou assim, galera, não tem como vai ficar feio se a gente fizer aqui só tiver homem. Então, mas eu sinto que ainda tem muito evento que, tipo assim, por mais que as mulheres estão ali, eu sinto que ainda é muito por obrigação. Não porque, de fato, se você chega pro cara e fala assim, pô, mas quem é as mulheres que tu bota fé e tu admira e tu acompanha? E tu vai colocar aqui agora. Ele não tem. Então, ainda falta esse lugar, a gente adentrar esse lugar, sacou? De realmente ser referência. De realmente os caras poder, velho, falar assim, irmão, não tem o que questionar, pô. Não tem o que eu falar pra DJ que tá chegando. Essa mina é foda e eu vou ficar aqui em silêncio, pô. E vou apreciar como eu apreciaria um cara, saca? Porque essa diferença, infelizmente, de ser mulher e de ser homem, é muito louco, assim. E esse lance, tipo assim, eu sinto ainda que é muita obrigação, saca? Tipo, se não tivesse. Hoje em dia meio que tá feio mesmo. Tu fazer um evento é só buscar. Aí os caras, pô, então. Será se a gente vê, então, tu conhece aí mó missão pra achar uma mulher, como se não existisse. E assim, a maioria das vezes, essas manas estão dentro da periferia, mano.
mano, desculpa, não tá no plano. Tudo bem, respeito quem faz corre aqui no plano, mas, véi, tá nem da periferia, sabe? A gente precisa entrar lá dentro Tá pra no corre. ver onde é que tá essas gurias. Na Deve estar missão. trabalhando, deve estar cuidando do filho, deve estar fazendo sei lá o quê, deve, sei lá, deve estar estudando, deve estar fazendo faculdade, deve estar, sabe, na correria. E elas, as pessoas estão lá, essas meninas estão lá, e elas precisam ser vistas. E assim, puxando um gatilho de referência, eu queria perguntar pra você, Maia, qual a sua referência, qual foi a sua primeira referência feminina na dança com Big Girl? Cara, eu poderia dizer que foi essa dupla de Big Girls aí que eu vi na batalha, que até hoje eu não sei quem Não são. são, eu já ia perguntar quem Mas são. mudaram a sua vida. Que mudaram a minha vida. Às vezes eu desconfio de quem poderia Meninas ser, da mas batalha que viram, que a Abigail viu, se você estiver escutando isso, saiba que elas querem te ver, que ela quer te ver de novo, de preferência. eu nem sei se elas continuam dançando. Eu desconfio que uma delas é até a Abigail Prix, que é a Prix, que é aqui Poxa, de Brasil, massa, acho que, foda acho que demais. mora na Ceilândia e tal. Não sei, mas não tenho certeza, assim. Mas as minhas primeiras referências é muito louco, porque eu demorei, não que eu demorei, mas tipo assim, o lugar onde eu frequentava e treinava, só Uhum, era só eu de mulher, né? E eu vi alguns vídeos que esse mano que começou a me ensinar, uhum. que é o B-Boy Catatal, lá do Céu Azul. Sei, cara, ele é Tu você. conhece ele? Aham. Então, ele começou a me ensinar e às vezes ele chegou a mostrar alguns vídeos, aí eu tentava lembrar os nomes, assim, só que era sempre umas minas da gringa, né? E ele era uma pessoa que falava assim, se um dia tu for fazer parte de alguma CRIO, só se for o BSB Girls, que é uma CRIO só de mulheres aqui de Brasília, que era a CRIO que ele fazia sentido para ele eu entrar e tal, na época, e eu não conhecia as meninas, eu só conhecia por ele falar, assim. Então, nesse primeiro momento, as minhas referências eram os caras que treinavam comigo e eu tinha esse sonho de um dia conhecer as meninas do VS Big Girl. Em alguns eventos eu cheguei a assistir Aham. algumas delas dançando e tal, mas no momento onde eu começo a desenvolver minha dança, a maioria delas, dessa CRIO, começa a parar de dançar. Então, a gente acabou vivendo um momento diferente da Época dança. diferente, Sim, né? Etapas diferentes. É... verdade. Caraca, que massa. Eu tô aprendendo muita coisa aqui, gente. Vocês têm ideia. Eu queria frisar também uma pergunta bem legal pra Jaque, que também é algo que eu tenho curiosidade, assim. Vai perguntar quanto à amizade. É, Qual palco te deixou mais sem palavras? E qual você gostaria muito, assim, de tocar? Eita, Lili. Qual palco me Que deixou mais te sem deixou mais sem palavras? palavras, assim, questão de tudo, assim. Tem dois, assim. Acho que é que nem quando a gente falou, né? Quando a gente entra nesse mundo, a gente tem várias referências, né? Dentre mulheres, homens. Mas eu acredito que foi quando eu dividi line com KLJ, Eu tava lá, porque viu? Eu tava bem no meiozinho, mas tu arrasou pra caralho. Parabéns. obrigada. Eu sempre lembro muito desse dia, assim, por causa que é muito louco você crescer escutando rap, né? Meu pai era assim, meu pai e minha mãe gostam muito e eu cresci muito com Racionais dentro de casa. Eu cresci muito. E dizer também que muitas vezes a vivência do que era falado na música era o que acontecia na vida, assim, real. E aí isso entra pra gente de uma outra forma. A gente não tá escutando qualquer música, né? A gente tá de Tornar uma fato mensagem. vendo, vivendo a parada, assim. Então, eu sempre fui muito fã do Racionais e sempre fui muito fã do KLJ. Sempre achei ele um DJ muito foda. Várias ideologias dele, visão, assim, que eu falo, pô, mano, esse mano aqui passa umas ideias massas e tal. E aí, quando eu fui entrando um pouco mais, tipo, pra esse mundo de DJ, eu não imaginava que um dia eu poderia estar numa line com ele.
Porque nessa época que eu morei em São Paulo, ele sempre toca lá, tipo, nos rolês lá em São Paulo, ele sempre tá por lá, né? Lá em São Paulo acontece tudo, né? Aqui que a gente demora pra ver um artista, pra ele vir, pra tocar e tal. E lá, um ano, acho que em 2022 eu cheguei a ver ele tocando, não sei se foi na Discopédia, eu não sei onde é que foi, mas eu vi e aí eu tirei uma foto com ele, que eu tava pra ele assim, ai, quero te tirar uma foto, e tirei. E aí depois de um ano e meio, eu acho, eu tô dividindo online com o cara e eu fiquei assim, velho, tipo, e, e é questionável, né? Porque, porra, o cara veio pra cá e aí, tipo, sei lá, tinha outras pessoas pra colocar, mas eu estava ali naquele espaço também, né? E aí, isso para mim foi grandioso. Ele foi uma pessoa super simpática, assinou o meu livro do Racionais lá, deu autógrafo dele. E para mim foi uma realização de sonho. Meu pai ficou muito feliz com isso, porque, tipo, caraca, que massa. Eu acho que é a imprevisibilidade da vida. É uns momentos, assim, bem. E o outro foi quando eu fui DJ residente do Sesc Mais Rap, né? Que eu toquei lá com a Tribo, que é a Tribo da Periferia também. É uma banda, né? Que teve muito presente e ainda é presente, tanto no meu cenário ali onde eu cresci, ali na Ceilândia, Pulsa dentro Brasília, das né? casas de Brasília. É, tipo, eles são referências aqui, DF, na né? verdade, Daqui do assim. DF. E, e para mim foi grandioso, porque foi muita gente. Eu olhava assim, e eu ficava assim, caraca, velho, que responsa tá aqui segurando os intervalos, segurando as coisas. Mas isso vem muito da vivência que a gente tem, né? Minha vivência é a rua, tipo, então todo mundo me conhece. Eu consegui me construir artisticamente falando da minha vivência periférica da rua mesmo, de tudo que eu vivi. Então, tipo, ter quando esses momentos de reconhecimento chega, de tipo assim, caralho, velho, vamos. É muito Eu lembrei massa. de uma frase muito legal que a Negra Ivy falou, assim, no rolê que a gente cantou, no mesmo rolê. Que ela fala assim, é, antes de você ser grande em outros lugares, você tem que ser primeiro dentro da sua quebrada, né, da sua Isso. periferia. E eu concordo, assim, super com ela, né? Porque você criar sua rede de apoio ali, onde você vive desde criança, desde cedo, é de suma importância lá na frente. Eu acho. Eu sou uma pessoa que sou bem defensora das quebradas, das periferias. Eu sou bem tipo assim, velho, a gente tem que conhecer outras quebradas, a gente tem que estar em outros espaços, a gente tem que estar em outros lugares. E eu sempre reforço muito isso. Quem convive comigo, assim, diariamente, que me acompanha há muitos anos, assim, desde. Porque eu tenho muitas pessoas que me acompanham desde quando eu dançava, e aí hoje me veio como DJ e fala assim, caralho, velho, várias coisas assim, e realmente você vai criando essa, como é que eu posso falar? Essa rede, assim, Essa né? rede, assim, e Qual é? identificação, eu acho. Acho que para além da rede é identificação, porque quando você não é uma pessoa real, com o que de fato é ali na sua vivência que acontece, as pessoas não vão se identificar com você. Elas podem até se identificar, mas você sabe a diferença de quando é uma identificação porque é da vivência e quando é, tipo, sei lá, identificação. Acontecendo. É. Aproveitar que a gente está puxando esse gatilho de trajetórias, eu queria, você me corrige se eu estiver errado, tá? Falar um pouco sobre o Busy One. Tu é uma guria massa, e eu dei uma pesquisada, assim, fiz o meu melhor para estar aprendendo um pouco mais sobre o seu rolê. E aí, assim, como foi essa trajetória de eliminação precoce de 2018, que aí você já estava quase chegando lá, e aí, enfim, infelizmente não aconteceu. Mas aí, logo em seguida, 2022, rolou de você ganhar. Como é que foi isso para você? Tá indo para fora do Brasil? Foi a sua primeira experiência também? Sim, me conte. É muito interessante, né? Porque tentando fazer também esse link, porque enquanto a Jaque falava, eu fiquei pensando várias coisas, né? Porque por mais que você fale, tem 3 anos que eu tô tocando e tal,
é muito louco como a vivência, ela enriquece tanto o nosso currículo, entre aspas, né? Tipo assim, porque a força de você tocar, mesmo que você tenha 1 ano de DJ, 2 anos, 3 anos, o que faz você fazer o que você faz não é só aquele momento, sabe? Tipo, é isso, você fala, tipo assim, na minha vida eu já cresci, meus pais escutando, né? Faz muito sentido você tocar aquilo ali por conta de tudo que você viveu, assim, é muito louco, né? Como isso fortalece muito e são coisas que não são palpáveis, né? Elas não estão ali. Não tem como você colocar no currículo ali que você é uma DJ melhor porque você viveu isso, né? Isso é a vida, ela só vai te dando Só esses as braços, vivências, né? né? Aquelas E coisas. vai fazendo sentido, né? Esse lance da pessoa real, né? Que a Jaque estava falando, assim. E, na verdade, esse lance de ganhar o evento BC One, ele é o maior evento de break do mundo, né? Que a gente tem. E ele tem várias etapas. Ele tem o Mundial. Antes do Mundial, ele tem essas eliminatórias nacionais. E aqui no Brasil, por ser um país muito grande, a gente ainda tem umas regionais. Então, são várias fases para você poder chegar. Inclusive, depois que você ganha o nacional, isso não necessariamente garante que você vai para o Mundial. Porque o Mundial ele é feito de 16 competidores, masculino e feminino. E muitos desses são convidados direto. Então, são poucas as vagas que são reservadas para as pessoas que ganharam as eliminatórias nos países. Ainda tem um dia antes a batalha de todos os países para ver quem vai conseguir as últimas vagas. Então, é todo um processo que é um formato que faz parte desse evento e que é um evento que te dá muito reconhecimento na minha área, que é o break, por ser esse evento mais conhecido da cena para nós, né? Então, é muito louco porque eu não ganhei em 2018, como você falou, que eu nem me lembro onde acho que 2018, se eu não me engano, 2018 foi o ano, na real, que eles, depois de anos, esse evento é um evento que tem mais de 20 anos. Só em 2018 eles abriram a categoria para mulheres. Isso. Olha que louco isso. Esse rolê também que eu dou estudado é legal. Então Totalmente não colocado, existia mas... categoria Exato. feminina até então, Tu, né? tu foi meio que uma das primeiras gurias a tá ali, né? Chegando no Tipo, rolê eu lembro muito de da, 2018, ele é das bem categorias. marcante, assim, pra mim, porque foi a primeira vez que, tipo, tinha um monte de menino no camarim e a gente se reuniu, assim, foi mó especial, eu lembro no camarim do Brasil, do Nacional, né, na hora que a gente fechou o top 16 de big girls brasileiras, assim, que a gente Nossa, falou que de vários foi. estados do Brasil, todo mundo lá em São Paulo, foi mó emocionante, assim. Foi muito emocionante se reunir antes de entrar, falou, caramba, a gente tá fazendo história e tal. E realmente foi, né, quando eu falo que esse negócio de abrir espaço para as mulheres é uma consequência da luta social que já acontece, é isso, né? É uma luta tão grande que fez com que esse maior evento em algum momento falou, realmente vão ter que abrir aqui um espaço só para as mulheres também poderem ter esse lugar, né? E aí é muito louco, porque 2018 teve isso, em 2019 é o ano que eu começo a viajar, então, tudo isso vai fazendo parte do meu crescimento, né? E acho que 2020 é a pandemia, eu não estou aqui no Brasil, aí não consigo voltar para o Brasil, enfim, acho que acontece online. Eu sempre, todos os anos Problemas técnicos. eu não sei se vou tirar agora. Todos os anos eu tento participar e tal, vou chegando em determinados momentos. A dança, a gente está falando de uma coisa que ela não é exata, então os resultados eles dependem de como você está no dia, depende da música, depende das pessoas que estão julgando, se muda as pessoas já muda o resultado, né? Se as pessoas que estão julgando são outras, já muda o resultado. Então, é um pouco subjetivo, assim, no modo geral, mas eu sinto que a partir do momento que eu escolho
tipo assim, me aprofundar mais e investir nesse sentido de viajar para fora, ganhar essa experiência internacional, tudo isso vai me preparando de alguma forma para que em 2022, quando eu ganho, eu já tenha alguma experiência internacional, por exemplo, eu já chegue representando o Brasil lá fora, com pessoas sabendo quem era eu. Foi a primeira vez que uma brasileira consegue passar do filtro, por exemplo, nessa eliminatória dos países, né? Então eu consigo passar do filtro. Nesse primeiro ano eu não consigo ganhar essa eliminatória a ponto de ir para o palco, para o Mundial, mas eu consigo ter um destaque tão positivo que no ano seguinte, que é o ano 2023, eu sou uma das convidadas direto para o palco do Mundial, né? Que isso dentro dessa cena do break, né? Que a gente que vive dentro é tipo assim, uma das maiores conquistas que a gente tem, porque foi a primeira vez que uma brasileira, mulher, é convidada direto para o Mundial. Então, é um reconhecimento muito grande que não vem só para mim, né? Porque todos esses lugares, para mim, é abrindo portas para a galera olhar para a cena do Brasil, ver que as mulheres do Brasil têm um potencial, sabe qual que é? Então, foi um crescente que toda a vivência que está acontecendo por trás dos bastidores, elas estão me dando força e me dando sentido para que no momento que eu esteja ali eu consiga ser uma pessoa real, né? E fazer daquela oportunidade a chance de eu chegar o mais longe possível, dar o meu melhor, né? Abrir portas para a gente. Então eu vejo mais por aí, sabe? Ai, que incrível. Eu tô tipo, meu Deus do céu, que massa. Parabéns, Maia. Esse trabalho é realmente admirável, resistência Sim. cabuloso. E assim, que foco, mano. Que foco, assim, que você teve, assim, pra fazer isso gerar, assim, da melhor forma. Sim. E aí, eu queria puxar um quadro seu que, assim, me ganhou nas redes sociais. Senhores, Vai começar o vai quadro aqui começar agora, o quê? gente. Break News. Pois é, o Break News, ele meio que se tornou um quadro, assim, de grande importância, assim, nas suas redes, né? Deu bastante bafafá e eu queria saber o que você pretende, assim, com esse projeto, quer fazer com que ele continue. Eu achei ele muito massa, cara, assim. Será que você vai continuar, gente? Vai. Deixa Não, os só não comentários damos aí. spoilers por aqui. Mas, assim, como é, assim, de onde saiu essa ideia? Essa ideia, ela saiu mesmo. Tipo assim, primeiro, que é igual eu fiquei tentando explicar aqui, e na verdade eu sinto que pra gente que é do break, é muito difícil a gente falar de break, porque a gente vive tão dentro que às vezes quem é fora, eu sinto que a gente não sabe muito como explicar. É muito louco. Pra mim é sempre um exercício falar sobre esse Não, mundo, assim, nessa a partir do bolha, Break né? News, eu comecei a entender o hip hop. Não é de brincadeira, eu acho que foi a primeira coisa assim que apareceu do break. Eu falei, cara, e massa, e eu tô aprendendo um rolê que totalmente plausível, assim. Eu acho que os últimos vídeos que você fez foi falando sobre as Olimpíadas, que também é uma pergunta também que vai ser assim para frente. Se você vai tentar engajar assim para as Olimpíadas 2028. Mas assim, o Break News me fez entender alguns pontos do break que eu não sabia que existia. E eu queria saber para você assim, como é que foi criar isso, essa Cara, aí ideia. a criação ela veio num dia assim meio aleatório, porque estavam acontecendo coisas que dentro do break assim que eu achei incrível e que ninguém falava disso, porque é uma bolha mesmo, né? A galera do break vive essa bolha que quem não tá dentro meio que não sabe o que tá acontecendo. E aí eu lembro que tava vindo uma semana que estavam tendo várias notícias interessantes e que poderiam ser interessantes não só pra gente do break, pra quem era de fora também poderia achar Sim. interessante. Eu, caraca, ninguém tá falando disso. Pô, eu queria compartilhar isso, fiquei vendo as notícias aparecendo no Instagram ali, né? Falei, caramba, queria compartilhar isso, aí não compartilhei, daqui a pouco, pô, ainda aconteceu isso, aí várias coisas. Aí eu falei, viajei, na verdade, um dia eu viajei, eu falei, acho que eu vou fazer um story tipo repórter, falando as notícias do break, porque tá tendo tanta coisa interessante que eu acho que a galera ia ser legal a galera saber. Aham. Então eu lembro que foi numa semana, por exemplo, que tem um b-boy que é aqui de Brasília,
que é o B-Boy Samuca. Ele tinha participado lá do Got Talent lá dos Estados Samuca, Unidos, bem tipo um bagulho grandão, assim. Caraca, que massa. Aí eu falei, caraca, o bicho participou e passou e tal, não sei o que, um monte de coisa. Aí eu lembro que eu queria falar disso. Aí tinha alguma coisa das Olimpíadas que tinha rolado que eu queria falar também. Aí eu falei, meu irmão, vou pegar essas notícias. Ah, tinha acontecido aquele lance daquele cantor lá, que tinha falado mal do hip hop, que falou que o hip hop não era coisa de... Ah, Sei, que tava Aham. em alta. Tipo, várias coisas meio do hip Sim, hop, assim, Eu eu sei falei, quem meu é. irmão, vou Tá na juntar, ponta da língua. eu vou juntar essas notícias e vou fazer, tipo assim, ó, as notícias do hip hop. Aí eu fiquei viajando uns dias, perguntei um dia pro meu companheiro, falei, pô, tô viajando nessa ideia aqui, o que tu acha? Ele, pô, faz aí. Aí ele me deu a pilha, eu fiz nos stories e deu uma repercussão legal. E ficou só para os stories mesmo, assim. Aí, em algum outro momento, como eu vivi muito de perto o processo do breaking contra esporte no Brasil, foi chegando esse rolê das Olimpíadas, foi chegando perto das Olimpíadas, e durante uma grande parte desse processo, eu meio que, entre aspas, fui obrigada a ficar em silêncio, porque é quase que tudo que você falar vai ser usado contra você você. criminal. Tipo isso. Então, porque foi um processo bem sujo, foi um processo muito ruim e que, quando eu questionava diretamente dentro da instituição, eu já era tirada das coisas. Então, imagina se eu deixasse público coisas assim. Então, para mim, que estava vendo de dentro e que estava dependendo daquelas oportunidades, estava sendo muito difícil para mim ter que falar e eu tinha que ficar em silêncio, algumas vezes vendo aquelas loucuras. Aí chegou uma hora que foi chegando perto das Olimpíadas e que eu tive a certeza que o Brasil não ia. Quando a gente teve a notícia, eu falei, pronto, não vai ter Brasil, então agora eu vou ter que falar o que Vou estava botar a boca na acontecendo, porque eu trombone. acho que é importante. Até porque quando foi chegando perto das Olimpíadas, muitas pessoas estavam perguntando para mim, e aí, vai para as Olimpíadas? E aí, como é que... Pô, por que o Brasil não vai para as Olimpíadas? E aí eu fiquei recebendo essa pergunta sempre. Eu falei, meu irmão, vou fazer... Acho que muita gente está querendo entender. Então, vou explicar, porque eu acho que é uma informação que ela deve ser pública. Ela deve estar aí para as pessoas saberem o que aconteceu. Então, eu, como uma pessoa que viveu de dentro, achei que faria sentido passar para frente essa informação e fiz esse vídeo. Num primeiro momento, ficou um vídeo enorme, que foi mó difícil. Eu construí um roteiro, aí fiz as falas, aí eu decorava cada frase e falava cada frase. Ficou um vídeo enorme e eu não sabia o quanto ia prender no Instagram. Não assisti um vídeo tão grande. Deu muito Mostrei certo, viu? para um dos meus irmãos que é designer, que é aleatório, designer, e que ele tem um humor muito diferente do meu. E eu quis mostrar para uma pessoa que é fora totalmente da do cultura seu. hip hop, fala assim: se tu assistir esse vídeo, tu entende qual é a informação que eu tô querendo passar? Aí ele falou: pô, eu entendo, mas eu achei que tá muito grande, não tá prendendo muito. Se você quiser, eu posso colocar uns memes. Ele falou: posso colocar umas coisas para ficar uma dinâmica. Aí eu, pô, tu pode fazer isso mesmo? Porque eu não aguento, eu já tentei fazer todas as edições possíveis. E aí eu mandei esse vídeo para ele colocou um monte de meme. E Então aí que temos só trouxe essa estradinhas. linguagem. Então a gente misturou, então ficou a informação ali do meu jeito, mas junto com esses memes. Então por isso que eu falo que é um humor diferente, porque o humor dele misturou um pouco com o meu conteúdo, assim, e aí foi um pouco esse formato que deu, assim. Isso que eu ia falar do. Desculpa assim, né? Não, fica à Mas isso vontade, que eu que ia isso. falar do humor, porque é um, é um, é um conteúdo interessante, informativo. E ainda tem um senso de humor para o seu jeito de falar, que é você, e ainda essa outra parte, assim, fica. Eu adoro ver coisas assim, independente do tempo, mas a gente sabe, né, que nessa era que a gente está vivendo digital e da internet, a galera 30 segundos já, 15 segundos já tá rápida, não tá assim. Mas Isso. assim, é muito legal. Eu também adoro acompanhar. Adoro, adoro, adoro. Sou fã do quadro. Ai, eu sou, Gente, eu esse sou. quadro. Eu vou dar umas mudadas nesse quadro, mas eu penso muito sobre ele. Vamos ver o que irá É acontecer. que no aí. final também, você falou uma coisa, mas é que você acaba sendo a porta-voz disso, sabia? Sim. O seu corre, tudo que você já
fez e faz dentro, né, desse mundo que você fala que é bolha, mas você acaba se tornando a porta-voz. Então, é isso, aprender várias coisas pelos seus vídeos, entender mais, tipo, caraca, agora que o break virou um esporte, então, na próxima Olimpíada, então, tem uma federação, tem o quê, como que é, o que tá acontecendo, Sim. quem puxa, quem vai pela causa, sei lá. Uhum. Você é a porta-voz, Eu assim. sou a porta-voz. Eu acredito nisso também. Bem, meninas, a Não me gente tá joguem demandas. Eu queria estar aqui e conversar mais mil fitas. É muito bom compartilhar essas experiências com vocês. A gente tá meio que chegando no final da entrevista. Acho que já deve ter 1 hora e poucas quebradas que a gente tá conversando. E assim, para finalizar, eu queria fazer tipo um jogo de palavras. Calma, relaxa. Não, mas assim, a ideia é tipo eu falar uma palavra e vocês falar o que significa para vocês, assim. Não Tipo só um em uma bate-volta. palavra, pode explicar, né? Explicar. Arroz, como você- feijão, não. Pois Nada de não. macarrão, que fica Tipo, a de primeira coisa que vem na sua verdade, mente, quando eu falo, um entendeu? beliscão. Não, mas assim, o que significa pra vocês e é isso. Vamos dar uma começada? Vamos lá. Família. Você podia falar também, né? Pra mim? É. Pô, família pra mim é tipo meu suporte, sacou? Tipo, tô na merda, eu vou ligar pra minha mãe. Ela vai me ajudar, mesmo que seja me dando, me esculachando, sabe? Mas eu sei que pra qualquer coisa ela vai estar ali pra me ajudar e pra me apoiar também quanto artista, né? Que é o que eu decidi pra minha vida e quando abri a boca e falar eu quero ser isso, ela falou, segue em frente e vai. Ai, massa. Família pra mim é amigos. Amigos, pode crer. Eu acho que família pra mim é essa base, assim. É uma grande parte da minha essência, assim, é da onde eu saio pra ir pra onde eu quiser ir, assim, um pouco desse lugar de base mesmo. Da hora. Hip hop. Caraca, essa é Pô, muito posso começar difícil. de novo, assim. Não consigo falar tudo sobre hip hop como eu gostaria de falar. Tipo, né? Pra ser rápido aqui. Mas eu acho que meio que se tornou que nem a arte, virou minha vida, assim, né? O hip hop me abriu portas que eu achei que não poderia estar lá, né? Então, o hip hop, para mim, ele é uma porta de passagem para outras coisas, para o universo que eu gostaria de criar, sabe? Ai. Lugar sensível. Pra mim é a base, pra mim, de tudo. Mas pra mim é a base. Também acessei lugares que eu pensei que eu nunca estaria ali, né? Tipo, um deles, assim, só citando, tá na mesa de convidados da CLDF na semana do hip hop, tá falando sobre as coisas como uma pessoa periférica, né? Representando a Ceilândia, vindo dali. E tá ali junto com a Fabi Girl, junto com várias pessoas que fazem o movimento, com grafiteiras, várias pessoas assim ali, tendo um momento de fala, num lugar político. Eu acho que foi uma das últimas coisas assim que eu fiquei assim, gente. O hip hop é a base pra mim, de muita coisa. Tá, É a massa. base. Eu acho que o hip hop pra mim, no primeiro momento eu ia falar que era tipo minha casa, né? É a minha vida, é o que eu tô vivendo hoje, né? Mas com a Jaque falando, eu fiquei com vontade de falar que o hip hop ele também é tipo um superpoder, né? Tempo. Tempo. Precioso. Precioso. Tempo é precioso. O tempo, ele é um professor, né? Um professor. Professor da vida. Massa. E por Verdade. último, cultura. Cultura. Agora eu plantei a mente já. Ô, louco, coisas subjetivas. Ainda mais o professor agora parou ali, Ele tá tá olhando. Uma pressão. Olha, é produção cultural, acho que é ele. Cara, cultura. Ah, Cultura, ela é a vida acontecendo, né? Ela é tudo que envolve a subjetividade do ser humano e que faz a gente não ser um animal e ser uma pessoa, pô. É toda essa subjetividade que faz da gente sentir, pensar. tem uma frase que o Gilberto Gil falou numa entrevista dele, que ele fala que cultura, e eu concordo, cabuloso. Cultura é tipo feijão com arroz.
é necessário, tem que estar É essencial. tem que estar no prato de todo brasileiro, tem que estar ali, para cada um ter acesso a isso. E eles têm que saber que existe isso. Caso contrário, cultura não se faz sem as pessoas, Uhum. sabe? Sem eu, você conversando, sem a tia ali comprando, sabe? Cultura é necessária. Eu ia falar essencial, assim, porque eu também acho isso. Ter acesso a ela, né? Ficar mais. Eu sinto que a cultura também tá muito num lugar elitista, né? E democratizar, e porque às vezes muitas pessoas vivem a cultura e não sabem que é cultura. Tá vivendo a cultura, mas não sabe que é cultura, porque não ensinaram, ou porque não teve acesso, ou porque a cultura é só o que o fulaninho lá falou que é. Finalizando, gostaria de agradecer, Miguel Maia, DJ Jaque. Obrigada. É massa poder explorar o trabalho de vocês a fundo, de perto, saber que vocês estão compartilhando um pouco das vivências de vocês, tanto quanto mulheres, tanto quanto pessoas potentes que têm feito o movimento acontecer. É sempre bom ver vocês em todos os lugares, tocando, dançando e alcançando lugares longes. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Sinto muito a gente não ter ido para a Rádio Cultura, ter ido lá e gravar lá, mas isso aqui também foi maravilhoso. E agora eu vou fazer aquela frase final. Já? Posso só falar uma coisa? Pode, por favor. Eu por quero favor. dizer que hoje é o primeiro episódio de um projeto que Sim. desejo que dure muito. Gratidão. E que o fato da gente estar sendo aqui a primeira e estar passando por uma situação que não estamos gravando lá dentro da rádio, eu acho que nada mais do que justo, depois de completar não sei quanto tempo de projeto, chamar a gente novamente. Chamo, com Para certeza. atualizações. Entendeu? E Sim, desejo com aí certeza. sucesso total a esse projeto para que a gente possa ter mais referências mulheres aí para aprender, ouvir e trocar. Isso aí, fé no corre. Então, obrigado. Sou Stephanie Rodrigues Ribeiro. Esse foi o quadro Mulheres na Cena do Hip Hop. Sou estudante de produção cultural pela Universidade do Distrito Federal e vejo vocês na próxima. Valeu!